15 fatos impressionantes sobre a Arábia Saudita que vão te deixar sem palavras. 15 Arábia, o coração do Oeste Asiático. A Arábia Saudita não é apenas uma nação rica devido às suas reservas de petróleo, mas também uma terra cheia de mistérios e singularidades. É o maior país do Oriente Médio, localizado na Península Arábica, cobrindo uma área de 2.015 milhões de quilômetros quadrados, que é quase o tamanho de toda a Europa Ocidental junta. Faz fronteira com 8 países: Jordânia, Iraque, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, Iêmen e Bahrein. Enquanto a oeste faz divisa com o Mar Vermelho. Curiosamente, apesar de sua vastidão, 90% da área é deserto, tornando-a um dos lugares mais secos do mundo, sem rios naturais fluindo através dela. O clima aqui é severo. Os verões podem ultrapassar os 50 graus Celsius. Paradoxalmente, no inverno, algumas regiões do norte experimentam queda de neve, criando uma cena deslumbrante de um deserto branco que parece algo de um filme de ficção científica. Em 2024, a população da Arábia Saudita é de cerca de 36 milhões de pessoas, principalmente de ascendência árabe. No entanto, é notável que mais de 30% da população é composta por não nativos, trabalhadores migrantes de vários países, especialmente Índia, Paquistão, Egito e Bangladesh. A língua oficial é o árabe, mas em cidades como Riad, Jeddah e Dammam, você pode encontrar muitas pessoas falando inglês como segunda língua. Seja ao entrar em um shopping ou em um café chique, você pode fazer seu pedido em inglês, sem saber uma única palavra em árabe. A Arábia Saudita é um dos poucos países que ainda mantém uma monarquia absoluta, onde o rei detém poder absoluto e não há uma constituição oficial. Todas as leis são baseadas na lei islâmica Sharia. Notavelmente, o rei tem a autoridade de nomear ou mudar o herdeiro sem eleições, como acontece em outros países. Em termos de religião, esta é uma nação onde 100% dos cidadãos são muçulmanos, e também é o lugar mais sagrado para o Islã, lar das duas cidades de Meca e Medina. Número 14. Casamentos tradicionais sem a noiva. Se você acha que os casamentos de Hollywood, com diamantes e supercarros, são o auge da extravagância, pense novamente. Casamentos tradicionais na Arábia Saudita o farão repensar. Aqui um casamento não é apenas um evento significativo, mas também uma vitrine luxuosa, onde os diamantes brilham mais do que os lustres, com custos que chegam a dezenas de milhões de dólares. Curiosamente, a noiva e o noivo não se encontram na festa. Casamentos na Arábia Saudita geralmente têm celebrações separadas para homens e mulheres. No salão de festas feminino, é um mundo diferente, sem abaias, sem lenços na cabeça, apenas os gowns mais extravagantes de Chanel, Dior e ele sabe. Até uma cantora se apresentando, algo bastante raro na Arábia Saudita. A festa dos homens, por outro lado, é um evento real, com cordeiro, enormes bandejas de arroz, café árabe ilimitado e tâmaras, onde eles costumam vestir tobes, longas túnicas brancas e dançar a tradicional dança ardá. A noiva e o noivo só se encontram após o casamento em uma sala repleta de presentes dourados. No geral, os casamentos sauditas são eventos elaborados e luxuosos, com uma clara separação de gêneros e um forte senso de tradição. Curioso sobre o dote que a família do noivo prepara para a noiva? Deixe um comentário com o número 3 se você quiser saber. Número 13. A terra de mulheres excepcionalmente bonitas. As mulheres na Arábia Saudita são conhecidas por terem alguns dos direitos mais iguais entre os países de maioria muçulmana. Antes de 2018, dirigir era um sonho distante para elas. Mas agora elas não só podem dirigir, como também se tornar motoristas de táxi. Curiosamente, as mulheres na Arábia Saudita não são obrigadas a cobrir todo o rosto, mas a maioria ainda usa a tradicional abaia preta. Você sabia que abaias luxuosas podem ser desenhadas por marcas de alto padrão, como Dior e Gucci, custando dezenas de milhares de dólares? E você nunca iria adivinhar que sob essas vestimentas negras, elas podem estar usando tudo da Gucci, Prada ou Chanel, adornadas com colares de diamantes, pulseiras e anéis que valem milhões. As mulheres sauditas tradicionais podem parecer modestas, mas não se deixe enganar. Seus olhos profundos, sobrancelhas marcantes, maçãs do rosto altas e beleza régia podem cativar qualquer um. E quando elas tiram os óculos de sol, um único olhar pode deixar você sem fôlego. Embora suas maneiras de expressar afeto possam diferir das mulheres nos seus usos, elas ainda são incrivelmente atraentes. Você pode se perguntar como as mulheres em um país com tantas regras rigorosas conseguem conhecer seus parceiros antes do casamento. Para as mulheres sauditas, o contato visual é uma arte. Um olhar
acidental em um café ou em um shopping pode ser um convite sutil para um encontro. Em vez de se encontrarem cara a cara, muitas usam Snapchat, WhatsApp ou Instagram para conversar. Em cidades maiores como Riad e Jeddah, há cada vez mais espaços privados para casais, como cafés ou restaurantes com áreas apenas para famílias, onde podem se encontrar sem interrupções. Se você está pensando em se casar com uma mulher saudita, pode ser um grande desafio. Deixe um comentário com o número 7, se quiser saber por quê. O número 12, o camelo é o símbolo nacional da Arábia Saudita. Há milhares de anos, os camelos estão entrelaçados com a vida dos habitantes do deserto, servindo como transporte, fontes de leite e carne, e até participantes de alguns dos concursos de beleza mais únicos do planeta. Na Arábia Saudita, os camelos não são apenas animais, são símbolos de status e luxo. Enquanto no Ocidente um Ferrari ou Lamborghini representa riqueza, aqui um belo camelo pode valer mais de 50 milhões de dólares, muito mais caro do que um Rolls Royce. No entanto, nem todos os camelos têm preços na casa dos milhões. A Arábia Saudita até cedia um concurso de beleza de camelos, onde os 4 patas são julgados por seus lábios volumosos, pescoços longos e corcovas bem proporcionais, critérios que são mais sérios do que os de Miss Universo. Cada concurso pode ter prêmios de até 66 mil de dólares americanos, tornando-se uma das competições animais mais caras do mundo. Mas isso não é tudo. A Arábia Saudita abriga o maior hospital de camelos do mundo, localizado em Riad, avaliado em milhões de dólares, oferecendo tudo, desde exames de saúde e tratamentos até raios-x para esses supermodelos do deserto. Alguns camelos particularmente caros até têm passaportes próprios para viajar entre fronteiras, voando na primeira classe ao se deslocar entre os países do Golfo. Se você tiver a sorte de visitar um aeroporto na Arábia Saudita, pode até avistar um camelo relaxando na área VIP, saboreando leite de tâmara em uma sala de espera de classe mundial. É seguro dizer que na Arábia Saudita, os camelos não são apenas animais de estimação comuns. Eles representam um nível totalmente diferente de prestígio. Número 11. A cultura de café e chá única e peculiar. Na Arábia Saudita, café e chá não são apenas bebidas. Eles simbolizam poder, hospitalidade e status. O café saudita não se parece em nada com o expresso ou latte que você pode geralmente beber. Tem uma cor marrom clara, um sabor amargo e picante preparado com grãos de arábica levemente torrados, servido sem açúcar, mas frequentemente infusionado com cardamomo, açafrão ou cravo para criar um gosto distintamente desértico. O que é especial é que o café é sempre servido de uma tradicional chaleira Dala em pequenas xícaras sem alça. Você receberá apenas meia xícara, pois enchê-la até a borda é considerado grosseria, e o café é servido com a mão direita. Tomar café na Arábia Saudita não é apenas sobre a bebida. Isso envolve uma série de rituais sérios. Você segura a xícara com a mão direita e, quando deseja mais, permanece em silêncio. O servidor automaticamente dará mais. Se você quiser parar, deve balançar levemente a xícara após terminar. Caso contrário, continuarão a servir. Os sauditas costumam oferecer café primeiro como um gesto formal, seguido de chá para concluir a conversa. Curiosamente, até 2019, a maioria dos cafés e restaurantes na Arábia Saudita tinha áreas separadas para homens e mulheres, com a seção da família designada para mulheres e famílias, e a seção de solteiros apenas para homens. No entanto, desde o final de 2019, a Arábia Saudita aboliu essa regulamentação. Em cidades como Riad, Jeddah e Dammam, cadeias internacionais de café como Starbucks, Costa Coffee e Tim Hortons agora têm espaços abertos para homens e mulheres. Número 10. A família real Al Saud, uma das mais ricas e poderosas famílias reais do mundo. Ao mencionar a Arábia Saudita, você pensa na família real Al Saud, uma das dinastias mais ricas e poderosas do mundo. Esta dinastia governa a Arábia Saudita desde 1744 e mantém poder absoluto até hoje. Atualmente, a família real tem cerca de 15 mil membros, mas apenas cerca de 2 mil detêm poder e riqueza significativos. Esta família real não apenas governa o país, mas também domina a economia, com uma fortuna estimada em mais de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. Superando em muito a da família real britânica. O povo da Arábia Saudita tem uma reverência especial pela família Al Saud, visto que eles são considerados não apenas governantes, mas também protetores da nação e do Islã. Criticar ou questionar a família real pode ser considerado uma ofensa à nação e pode levar a consequências indesejadas.
retratos do rei e do príncipe herdeiro são onipresentes, encontrados em escolas, escritórios governamentais e negócios privados. Curiosamente, enquanto muitos países mantêm uma clara distinção entre governo e realeza, na Arábia Saudita, o povo frequentemente vê o rei como uma figura paterna para toda a nação. Os cidadãos podem enviar cartas ou petições diretamente ao rei ou aos príncipes em busca de ajuda, uma tradição que continua até os dias de hoje. Número 9. A vida em Riad. Uma cidade de incríveis peculiaridades. Riad é diferente de qualquer outra capital no mundo. É um lugar onde o deserto encontra arranha-céus, onde tradições conservadoras coexistem com ambições modernas ousadas. Se você sair de casa pela manhã, Riad pode parecer uma cidade fantasma. As temperaturas podem subir a 50 graus Celsius ao meio-dia, fazendo com que a maioria das pessoas evite sair. Quando o sol se põe, Riad ganha vida, ruas movimentadas, mercados abertos, cafés de alto padrão lotados e estradas repletas de carros de luxo, desde Rolls-Royce até Bugatti. No Boulevard Riad City, iluminado por luzes de neon, música ao vivo e restaurantes luxuosos que oferecem de pratos árabes grelhados a sushi japonês, você pode dirigir supercarros pelas avenidas, como em um filme de Hollywood, ou visitar The Zone, um centro de cafés modernos e lounges sofisticados. Se você deseja uma experiência única, vá até a Skybridge da Kingdom Tower, o icônico edifício de Riad. Dali você pode desfrutar de uma vista deslumbrante das luzes cintilantes da cidade, enquanto saboreia um coquetel não alcoólico nos restaurantes de alto padrão abaixo. Outro local a ser conferido é o Riad Front, um complexo recém-emergente para compras, refeições e entretenimento, que atrai marcas internacionais e restaurantes de luxo. Ele também é um espaço para muitos eventos musicais, festas com DJs e exposições de arte à noite. Não perca a cidade histórica de Diriyah, berço da família real Al Saud. Construída no século XV, essa área foi a primeira capital da Arábia Saudita e agora é um patrimônio mundial da Unesco, com fortalezas, ruas de tijolos de barro e palácios antigos. Notavelmente, Diriyah está sendo desenvolvida como um dos destinos turísticos mais luxuosos do mundo, completa com hotéis 5 estrelas, museus históricos e restaurantes estrelados pelo Michelin em meio ao patrimônio. Qual é o seu lugar favorito na capital Riad? Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. Número 8. Neom. Um projeto urbano inovador na Arábia Saudita. A Arábia Saudita está desenvolvendo o Neom, uma mega cidade inteligente e sustentável de 500 bilhões localizada ao longo do Mar Vermelho, com o objetivo de reduzir a dependência do petróleo e reestruturar a economia nacional. Isso não é apenas uma cidade, representa o futuro da urbanização, onde tecnologia, energia verde e inteligência artificial se combinam para criar uma nova maneira de viver. O destaque é The Line, uma cidade sem carros e sem ruas, com 170 quilômetros de extensão, 500 metros de altura e apenas 200 metros de largura, cujas laterais são cobertas por enormes espelhos, criando uma parede do futuro no deserto. O sistema de transporte será composto exclusivamente por trens de alta velocidade subterrâneos, permitindo que a viagem de uma extremidade à outra seja feita em apenas 20 minutos. Você tem apenas 20 minutos. Todas as comodidades, incluindo moradia, saúde, educação e entretenimento, serão integradas com inteligência artificial, garantindo que os residentes possam acessar todos os serviços essenciais em um passeio de 5 minutos. Vale destacar que 95% da área será dedicada à natureza, ajudando a cidade a manter seus critérios de desenvolvimento sustentável. Além disso, haverá uma zona industrial octogonal cobrindo 50 quilômetros quadrados, que se tornará um hub de tecnologia e logística, utilizando inteligência artificial e robótica. Um resort luxuoso também fará parte do desenvolvimento. No entanto, a região é extremamente árida e quente, tornando a construção de uma cidade verde sustentável uma tarefa desafiadora. Os custos do projeto podem superar em muito as estimativas iniciais. Embora uma cidade futurística possa ser atraente e convencer milhões a se mudarem e trabalharem em Neom representa um desafio significativo. Neom é realmente viável? Essa pergunta levará tempo para ser respondida. Pode se tornar uma realidade? A resposta ainda precisa de tempo para se provar. A Arábia Saudita usa um calendário diferente do ocidental. Na Arábia Saudita, o tempo não segue o sol como no Ocidente.
Ele acompanha a Lua. O calendário islâmico Hijri tem 354 ou 365 dias, que são 11 dias a menos que o calendário gregoriano, fazendo com que feriados como o Ramadã e o Eid mudem com as estações. Curiosamente, se você mora na Arábia Saudita, seu salário chegará mais cedo a cada ano, porque o ano Hijri é mais curto. Documentos governamentais, contratos e até datas de nascimento são calculados de acordo com esse calendário, o que significa que alguém que tem 40 anos no calendário Hijri, na verdade tem cerca de 38 no calendário gregoriano. E como o ciclo lunar determina o tempo, a vida de uma pessoa pode experimentar o Ramadã em todas as diferentes estações. É por isso que não há celebração de Ano Novo na Arábia Saudita como no Ocidente. Embora não celebrem o Novo Ano, alguns sauditas ainda realizam encontros privados em hotéis ou pequenas festas em casa, especialmente entre os jovens em grandes cidades como Riad e Jeddah. Número 6. Os pontos turísticos mais únicos da Arábia Saudita. Se você pensa que a Arábia Saudita é apenas areia e petróleo, a Lula vai te surpreender. É lar de Madain Saleh, um patrimônio mundial da Unesco, frequentemente referido como a versão árabe de Petra. As gigantescas formações de arenito com sua arquitetura esculpida antiga farão você sentir como se tivesse entrado em um filme de aventura de tempos remotos. A característica mais impressionante: a Pedra do Elefante, uma enorme formação rochosa natural em forma de elefante gigante de pé no deserto. É um lugar perfeito para fotos. Em contraste com a paisagem árida, Jeddah é um paraíso costeiro com praias turquesa, edifícios modernos e vibrantes ruas antigas. Se você aprecia um pouco de caos artístico, visite o distrito histórico de Al-Balad, onde casas de coral centenárias o recebem. Curiosamente, Jeddah abriga a fonte King Fahd, a fonte mais alta do mundo, jorrando água a até 312 metros, mais alta que a Torre Eiffel sem sua antena. Você também pode relaxar na praia da Corniche de Jeddah, com suas águas cristalinas e deslumbrante areia branca. Passeie pela praia enquanto saboreia pratos de frutos do mar famosos nos restaurantes à beira-mar. Finalmente, a Dammam, a porta de entrada para o Golfo Pérsico. Esta cidade possui praias serenas, uma atmosfera vibrante e mercados de peixe irresistíveis. Se você estiver afim de uma experiência peculiar, visite a Ilha Murjan, que abriga uma torre que se ergue do mar, parecendo uma fortaleza misteriosa no oceano. Além disso, Dammam é um dos lugares onde o sol nasce mais cedo na Arábia Saudita, tornando-se perfeito para apreciar belos nasceres do sol sobre o mar. Não importa para onde você vá na Arábia Saudita, cada local reflete a cultura única deste país e de seu povo da vizinho. Os fatos incríveis sobre a Arábia Saudita. Como o maior exportador de petróleo do mundo, a Arábia Saudita possui 267 bilhões de barris de petróleo, representando 17% das reservas globais de petróleo, ficando atrás apenas da Venezuela. A cada dia, o país bombeia de 10 a 11 milhões de barris de petróleo, superando em muito a Rússia e o Brasil. Isso permitiu que a Aramco, a maior empresa de petróleo do mundo, alcançasse uma avaliação de mais de 2 trilhões de reais. Não apenas o petróleo é a espinha dorsal da economia saudita, respondendo por mais de 70% do orçamento nacional, mas também possibilitou que o país realizasse alguns dos projetos mais ambiciosos do planeta. Com quase nenhum rio, a Arábia Saudita depende das maiores tecnologias de dessalinização do mundo para fornecer água potável. A planta de Ras Al Khair, a maior do planeta, produz mais de 7 milhões de metros cúbicos de água diariamente, suficiente para abastecer 5 milhões de pessoas. A Arábia Saudita está provando que uma nação desértica pode dominar seus recursos hídricos. Mas isso não é tudo. A Arábia Saudita também está olhando para o espaço. Em 2023, Rayana Barnawi fez história como a primeira astronauta árabe a viajar para a Estação Espacial Internacional ISS para cumprir seus sonhos de explorar a Lua e Marte. A Arábia Saudita estabeleceu a Comissão Espacial Saudita em 2018 em parceria com a NASA e outros colaboradores internacionais. Esta nação rica em petróleo tem como objetivo não apenas explorar os recursos da Terra, mas também deixar sua marca em planetas distantes. Número 4. A cultura do tempo flexível dos sauditas. Na Arábia Saudita, o tempo não segue o relógio, mas sim o ritmo da vida e das pessoas. Se você marcar uma reunião para as 20 horas, não se surpreenda se alguém aparecer às 21 ou até mesmo às 22, sorrindo como se aquele fosse o horário original do compromisso. Não é porque eles não valorizam o tempo, mas aqui, a flexibilidade é mais importante do que a pontualidade.
As reuniões podem se prolongar indefinidamente se a conversa for interessante. E ninguém está com pressa de sair só por causa de um cronograma. No ambiente de trabalho, uma reunião pode começar horas tarde, mas ninguém se incomoda. Se um convite diz 20 horas para uma festa, o evento principal pode começar muito mais tarde. Em seu mundo, uma conversa sincera, um longo jantar ou uma xícara de chá tranquila são mais importantes do que qualquer cronograma rígido. Em resumo, na Arábia Saudita, o relógio pode mostrar a hora, mas as pessoas decidem quando é o momento. Em um mundo acelerado, talvez essa seja uma forma de viver que todos gostariam de experimentar pelo menos uma vez. Número 3. Festivais ricos em identidade cultural. O Dia Nacional da Arábia Saudita, 23 de setembro, não é apenas um dia de lembrança, mas uma grande e colorida celebração em todo o país. As cidades brilham com luzes, fogos de artifício iluminam o céu e as pessoas vestem trajes tradicionais para participar das festividades nas ruas. Música, desfiles, danças folclóricas e festas animadas enchem o ar. A visão mais interessante, você verá supercarros decorados com a bandeira nacional passeando pelas ruas. Outro festival significativo para os sauditas é a celebração que marca o fim do Ramadã. Após um mês de jejum do amanhecer ao anoitecer, o Eid al-Fitr é um momento de pura alegria. As pessoas vestem novas roupas, trocam presentes e se reúnem com a família para refeições festivas, repletas de pratos deliciosos como cabiça, mandi e salig. Notavelmente, as crianças recebem a dia, presentes em dinheiro dos adultos, uma linda tradição que todos aguardam ansiosamente. Se você viajasse para a Arábia Saudita, gostaria de participar desses dois festivais? Deixe um comentário com um 2 se sim e um 3 se não. Número 2. Delícias culinárias únicas da Ásia. Ao visitar a Arábia Saudita, não perca o rei da culinária árabe. Kabsa, o famoso prato de arroz, é cozido com frango ou cordeiro, impregnado com especiarias ricas como canela, cravo e cardamomo. Cada pedaço macio de carne é repleto de sabor irresistível. Outro delicioso prato de arroz é o mandi, especialmente notável por seu método de cocção. A carne é cozida lentamente em panelas de barro, retendo sua suculência e aroma defumado, combinada com arroz de açafrão perfumado, a experiência perfeita do Oriente Médio. Jarishi ou mingau de trigo árabe tem uma consistência espessa, cozido com carne moída e temperos picantes. Este prato tradicional é um favorito em ocasiões especiais, oferecendo um sabor rústico mais envolvente. E há também o mutabak, uma panqueca recheada de dar água na boca. Sua casca crocante envolve um recheio farto de carne moída, cebolas e especiarias robustas. É um alimento de rua popular, acessível e delicioso. Por fim, temos o salig, um arroz rico e cremoso frequentemente comparado ao risoto árabe. O arroz é cozido com caldo de galinha, leite e manteiga, criando uma textura sedosa e um sabor delicioso que é simplesmente inigualável. Você já experimentou algum desses pratos? Se tiver a oportunidade de visitar a Arábia Saudita, não se esqueça de saboreá-los. Número 1. Custo de vida na Arábia Saudita. Viver na Arábia Saudita pode ser uma experiência emocionante, mas você precisa estar ciente dos custos para planejar suas finanças corretamente. O aluguel de um apartamento de um quarto varia de 580 a 900, com preços mais altos em Riad e Jeddah. Se você cozinhar em casa, espere gastar entre 133 a 203 reais por mês. Comer fora custa em média entre 4 euros e 8 ales por refeição. Os custos de utilidades como eletricidade, água e Wi-Fi geralmente giram em torno de 120 a 180 mensais, dependendo do uso. Para transporte, se você não tiver carro, precisará de cerca de 80 reais a 130 reais para corridas de táxi ou transporte público. Outras despesas, como consultas dentárias, podem custar entre 50 e 100 reais por consulta, a menos que você tenha um bom seguro. As taxas de adesão a academias variam de 53 a 107. E atividades recreativas adicionais podem adicionar várias centenas de dólares ao seu orçamento mensal. No geral, se você viver modestamente, 1.100 por mês é suficiente. Mas para um estilo de vida mais confortável, prepare-se para pelo menos 1.600 por mês. Com esses custos em mente, você consideraria se estabelecer aqui? Se sim, escolha 1. Se não, escolha 0. Por favor, compartilhe sua resposta nos comentários. E se você quiser que compartilhemos os procedimentos para visto para a Arábia Saudita, é só comentar sim. E nós forneceremos as informações. Nós acabamos de explorar 15 fatos únicos e fascinantes sobre a Arábia Saudita juntos. Esperamos que isso tenha dado a você uma nova perspectiva sobre o país. Não se esqueça de seguir nosso canal, curtir e compartilhar o vídeo para nos apoiar. Até o próximo!